Graça e paz. Eu vindo com a cara mais lavada do mundo depois de um tempão sem aparecer aqui no YouTube. Mas eu tô tentando, gente. Eu tô tentando. Eu acho que é porque é muita rede social. Mas eu vou tentar aparecer mais. Então, eu sei que eu tô sumida. Eu peço desculpa, peço perdão. Eu tinha falado que eu ia fazer vídeo direto, né? E eu não fiz nada. Eu reconheço meu erro e tô confessando pra receber perdão. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que me chamou atenção na Bíblia, na leitura dessa semana. E lembrando como acabou de passar carro, minha rua é barulhenta, mas eu vou gravar assim mesmo, porque se eu ficar esperando o melhor momento, eu não vou gravar nada. E todo dia minha rua é barulhenta, então todo dia tem coisa, barulho, gente gritando, gente falando, barulhos diversos. Mas eu vou continuar falando assim mesmo, porque Deus tem me dado coisas pra falar e eu não tenho falado tanto aqui no YouTube, mas eu falo mais nas outras redes sociais. No caso, eu digito mais, né? Eu escrevo mais sobre o que Deus tem falado ao meu coração. Eu falo bastante na live, né? Que eu faço com a minha mãe, da rede vizinha, uma rede vizinha, no canal dela, no perfil dela. E lá, por ter a constância bíblica, né? A gente lê todo dia 3 capítulos da Bíblia, então normalmente eu comento com ela e eu tenho falado mais. Mas eu quero falar um pouco do que a gente vai ler hoje, até na live, mas eu quero falar um pouco aqui com vocês sobre o que Deus falou no meu coração hoje de manhã. Então vamos lá. A leitura de hoje foi Salmos 93, 94 e 95. Mas eu quero ler um versículo do Salmo 93. Ele é pequenininho, né? O capítulo. Mas eu quero ler, se você aí tiver sua Bíblia de papel. Essa Bíblia que eu tô usando esse ano, da leitura desse ano. E aí, vamos lá. Salmos 93, versículo 5, diz assim: Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. E aí, esse salmo é bonito, né? Fala para Deus reinar, ele tá com majestade, ele se vestiu de majestade, ele se armou com poder. Então, mostra um Deus que está preparado para a luta, preparado para a guerra, mas ele guerreia para quem está com ele, né? Só que o que me chamou a atenção foi esse versículo 5, que diz que é um ornamento que vai estar ornamentando, vai estar deixando para sempre o templo bonito, é a santidade. Aqui fala, santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. E a gente sabe que hoje a gente sabe que antigamente era o tabernáculo, era o templo de Salomão, é o segundo templo que também foi construído quando eles voltaram do cativeiro. O povo de Israel voltou do cativeiro. E a gente sabe que o templo era uma coisa, principalmente o de Salomão, que foi o mais bonito de todos. Ele era bonito, ele era majestoso, ele tinha ornamentos que faziam ele ser majestoso, muito bonito, né? A gente não viu, mas a gente consegue imaginar pelo que está descrito na Bíblia, que tinha muitas pedras preciosas, tinha muito ouro, prata, bronze, várias esculturas, várias coisas, detalhes, tinha riqueza de detalhes. Então a gente imagina que era uma coisa muito, muito bonita. E aqui a gente sabe que hoje nós somos o templo, né? Nós somos o templo que o Senhor habita, né? Ele deu o seu Espírito e o Espírito Santo de Deus habita em nosso corpo. Mas aqui fala sobre a santidade, que é o ornamento perpétuo da casa dele. Então o nosso corpo, a gente entende que o nosso corpo é a casa de Deus. E o que vai deixar o nosso templo, que é a casa de Deus, bonito, ornamentado, agradável a ele, é a santidade. E eu fiquei pensando nisso. Será que a gente tá no ponto da santidade que agrada ao Senhor? Por quê? Eu tô solteira, né? Isso não é segredo pra ninguém. E a gente que é solteiro, jovem,
tem sempre alguém que lembra, o jovem tem que andar em santidade, o jovem tem que estar solteiro ou namorando, tem que estar santo. Sim, não tô dizendo que não. Realmente a gente precisa andar em santidade. Só que na verdade a santidade não é para quem tá solteiro ou para quem tá namorando. A santidade é para quem quer agradar ao Senhor. Então, se eu tô casada, em nome de Jesus, uma glória. Se eu tô casada, é dessa mão, eu preciso andar em santidade. Se um cara tá casado, ele precisa andar em santidade. Se é uma criança, é uma criança que precisa andar em santidade. Ah, mas Isabel, a criança não tem tanta consciência assim. Mas já pode ser ensinado que ela precisa andar em santidade. Se é um idoso, ele precisa andar em santidade. Porque fala que na velhice, o Salmo antes fala, mesmo na velhice darão fruto, se tiver no Senhor. Então, independente da idade, nós seres humanos que queremos agradar ao Senhor, que nos entendemos como, eu sei que eu sou a casa de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo, o meu corpo precisa estar em santidade. Até porque nós vamos apresentar um culto racional, é o corpo santo, vivo, agradável, é o culto racional, tá lá em Romanos. Então, a gente precisa viver em santidade. Isso inclui o que nós estamos seguindo nas redes sociais, as músicas que estamos ouvindo, as conversas que temos falado, os nossos pensamentos, gente. Pensamento, como a gente peca pensando. As maneiras de pecar é em pensamento, falando e agindo. Então, o pensamento, eu acho que é o meio mais rápido do pecado. Olha, a gente fala muito de, exemplo, homens que olham, né? Se olham 2 vezes, tá. Só que as mulheres não precisam nem olhar 2 vezes. Gente, vamos ser sinceros, a gente sabe quando a gente tá pecando. A gente sabe quando a gente olha pra alguma coisa e imagina coisas impuras. A gente sabe quando não precisa nem de tanto estímulo. Se a gente não tiver com a mente firmada no Senhor, a gente vai pensar porcaria. A gente tem pensamentos impuros. Então a gente precisa vigiar no nosso pensar, em tudo que a gente está falando, em tudo que a gente está fazendo. Por quê? Porque nós entendemos que o ornamento, o que vai deixar o templo bonito, a casa de Deus mais bonita, é a santidade. E aí, eu lembrei da passagem, existem várias, né? Mas eu lembrei da passagem que está lá em Hebreus 12, no versículo 14. Está escrito assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. E aí eu te pergunto, eu posso estar hoje aqui na Terra fazendo tudo certinho. Vamos supor que eu sou uma pessoa com cargo eclesiástico, que eu não sou, nem, assim, eu admiro, mas eu não, se eu pudesse eu não teria. Mas vamos supor que eu sou uma pessoa com cargo eclesiástico. Todo mundo sim vai me chamar de missionário, só Jesus na causa. Só Jesus na causa, meu Deus, me ajuda. Não é um desejo que eu tenho, mas vamos supor, sou missionário. Porque tem missionários aí pela terra. Pessoa que faz missão, gente, missionário. Tá, sou missionária, dou meu dízimo, dou oferta aos pobres, eu dou roupa, dou sapato, tudo em ótimas condições. Eu faço compra e divido com quem não tem. Eu prego, eu canto, eu toco, eu cuido das crianças, eu tô profetizando, eu falo em língua e eu coloco a mão e oro e as pessoas são curadas. Se eu não tiver santidade, eu não vou ver Deus. Mas sei, aí, aquela passagem, né? Senhor, em teu nome eu fiz tal coisa. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome não sei o que. Mas não tinha santidade, gente. Entende que a gente precisa ter a santidade? Se abster do que desagrada a Deus. Eu acho que santidade, de uma forma bem prática, é isso. Eu sei que desagrada a Deus, então eu não vou fazer. Por quê? Porque eu quero ser um templo ornamentado com santidade. Porque eu quero agradar a Deus. Eu quero ser bonito pra Deus. Mas é porque eu tô falando. Gente, presta atenção. As virgens lá, a parábola das virgens, só eram 10. 5 era louco, 5 prudentes. Todo mundo sabe disso. Todas eram
virgem. Só que a santidade, gente, a santidade, todas eram ser virgem, não é sinônimo de santidade. Eu quero botar esse ponto também, porque tem muita gente que é virgem, e eu fui uma dessas pessoas, ainda bem que Deus liberta. Muita gente que é virgem e não é pura. Lembrando, eu já falei, eu acho que não foi aqui no YouTube que eu falei, mas eu vou falar aqui também, porque é a verdade. Eu já fui uma pessoa que, mesmo sendo virgem, eu sou virgem, mas eu já fui impura. E Deus, graças a Deus, que Deus é misericordioso e Ele restaura a pureza. Mas aqui, ó, olha aqui, isso aqui, a mente. Se a sua mente é impura, você não tem santidade. Mas Isabel, como é que eu... Espírito Santo, jejum pra matar carne, foco no Espírito Santo. Você realmente precisa, Senhor, olha aqui meus pensamentos, Deus limpa meus pensamentos. É o tempo inteiro, a gente precisa se ligar com Deus o tempo inteiro. Principalmente quem tem uma imaginação muito fértil. Eu tenho uma imaginação muito fértil. E eu preciso estar o tempo todo pensando em coisas de Deus, ouvindo coisas sobre Deus, cantando sobre Deus, vendo vídeos, coisas, podcast ajuda muito, pregações ajuda muito, louvores que sejam cristocêntricos, que falam de Deus, de quem Ele é, do que Ele pode fazer, ajudam muito. Mas oração, palavra e jejum. Não tem outro caminho. Entende? Jejum mata carne. A oração é para confessar os seus pecados a Deus, para falar com Deus, para ter intimidade com Deus. E a palavra, para você saber o que Deus espera de você, para ouvir o que Deus tem para você. Hoje, o que Deus tem pra gente é: vivam em santidade, porque sem a santidade vocês não vão viver. É isso que Deus falou comigo hoje. Se eu não vigiar os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, eu não vou ter santidade. Então eu não vou ver a Deus. Eu não vou ser uma casa de Deus ornamentada do jeito que Ele quer. A gente ama, tá chegando o final do ano. Quem não ama pelo menos um pisca-pisca? Pelo menos uma guirlanda na porta. Alguma coisa, a gente arruma a casa, faz, bota toalha de mesa, bota porta-copo e... sei lá, pano de prato, bota cortina nova, troca roupa de cama, a gente limpa a casa toda. Não adianta a gente comprar roupa nova, fazer maquiagem, fazer cabelo, pintar a unha, comprar óculos novos, comprar sapato novo, se não tem santidade. A gente ainda tá uma casa que não agrada a Deus. Se a casa estiver lá impecável, vamos supor, casa natural, pra mim, tá? A casa tá impecável, tá prontinha pro Natal. Se não tiver pastel, não é Natal. Em junho lá, julho, se não tiver canjica, não é festa junina. E a gente, se não tiver santidade, a gente não tá agradando a Deus. É uma coisa, tipo assim, que a gente precisa prestar atenção, sabe? E eu falo isso com muito temor, porque eu preciso andar em santidade. Eu preciso vigiar meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações, pra agradar a Deus. Não é pra minha mãe ver, não é pra missionária ver, não é pro pastor perceber, não é pra parecer que eu sou santo, não, é pra agradar a Deus. A gente precisa andar em santidade pra agradar a Deus. Não é porque as pessoas dizem, é porque a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu preciso andar em santidade, porque senão eu não vou ver Deus. E eu quero ser cristã pra quê? Porque eu quero ver Deus. Então, se eu não ando em santidade, eu sou cristã à toa. Não é? Entendeu a lógica? Eu acho que deu pra entender, né? Parece que eu tô revoltada, mas é comigo mesmo. Porque eu preciso andar em santidade, porque se eu não andar em santidade, eu não vou ver Deus. Entendeu? Mas essa é a palavra de hoje. Eu vou gravar em nome de Jesus o próximo vídeo, que tem 2 Bíblias novas. Mas eu vou gravar ainda, tá? Mas em nome de Jesus eu vou tentar aparecer mais. Eu falei isso da última vez, Senhor. Ainda bem que o Senhor perdoa. Me perdoa também, tá, irmãos? Me perdoa também. Mas essa é a palavra de hoje. Fica na paz, fica com Deus. Vamos continuar lendo a Bíblia, porque ela é importante para ver se a gente se converte. Vamos continuar meditando nisso. Continue pensando nisso. Eu preciso ser santo. Eu preciso andar em santidade para ver Deus, para agradar a Deus, para ser um corpo que tá arrumado, organizado, não, ornamentado de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Perpetuamente. É sempre, gente. Todo dia a gente precisa
examinar a si mesmo e depois comer do pão do cálice. Mas todo dia a gente precisa se examinar de acordo com a palavra. Tá bom? Beijão. Fica com Deus. Graça e paz. Tchau.